nós possamos estar conhecendo mais, na verdade, né? Conhecendo mais de princípios, mais de fundamentos, mais aquilo que Deus espera de nós, mais aquilo que nós temos para dar para o Senhor, enfim. Eu sei que em todos os ângulos e em todas as formas das nossas vidas, Deus tem nos ensinado, né? Na angústia tem nos ensinado na alegria. Agora, uma coisa importante, né, que a gente tem tratado nesses últimos tempos, que é sendo bom ou não sendo conflitante ou não sendo, a autoridade de Deus é algo que nós precisamos compreender de uma maneira mais profunda. E se eu entendo a autoridade de Deus, é natural acontecer o quê? A compreensão das autoridades que Deus colocou aqui na terra para as nossas vidas, né? Então, na semana passada, nós falamos do conhecimento revelado versus o conhecimento comunicado, que foi aquela historinha que nós falamos lá de Adão e Eva, né? Acerca de que Adão ouviu da boca de Deus e Eva foi comunicada do que Deus falou a Adão. Então, Adão teve a revelação, Eva teve a comunicação. E daí, na hora para a serpente atuar no engano, o que aconteceu? Distorceu uma palavra e conseguiu gerar justamente esse engano, né? Então, nós vamos prosseguir a responder a pergunta de como foi que a serpente fez. Qual foi a estratégia que ela usou? Certo? O esquema sutil de ataque dela. Qual que é a resposta para isso? Como ela a induziu ao engano? Eva vivia num ambiente inteiramente perfeito e ela nunca havia sido maltratada por nenhuma autoridade. Então ela não pode dizer, mas a autoridade que o Senhor colocou, não. Era um ambiente limpo, era um ambiente puro. Ela não tinha sido ferida, machucada, nada disso. Certo? Página 17. Ela não teve más experiências com o pai, com o patrão ou o ministro. Ela vivia num jardim florido, livre da opressão demoníaca. Tudo que ela conhecia era bondade e provisão de Deus. Ela andava e falava na presença dele. Então, como que a serpente conseguiu enganá-la? Lá em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim. Alguém quer ler? Eu. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a bondade de Deus, ela garantiu o quê? De toda a árvore do jardim comereis livremente, enquanto sua autoridade restringiu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele enfatizou que se dela comesse, aconteceria o quê? Morte. Morte. Certo? Faz parte da essência de Deus amar e dar. Então o interesse de Deus não é impedir a gente de ser feliz. Diferente de que quando a gente é muitas vezes confrontado nos nossos desejos, a gente começa, poxa, mas por que não? Como assim? Eu não estou entendendo. Por que não é a hora? Tem que ser do meu jeito. É como nós fazemos, né? Mas nós sabemos que com Deus é diferente. Então, ele não quis robôs que não tivessem poder de escolha. Vamos ler lá. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela questionou Eva. Foi assim mesmo que Deus disse? Por quê? Porque ele sabia, a serpente sabia que Eva tinha ouvido uma comunicação. Ela não sabia se realmente Deus tinha dito aquilo. Porque ela não viu da boca de Deus, ela não ouviu. Será porque ela não tinha o mesmo temor do que Adão? Que Adão ouviu de Deus e tremeu, poxa, Deus. Ela não teve o mesmo temor que não ouviu exatamente de Deus, né? Sim, na verdade, o que acontece? Por isso que hoje em dia, qual que é a nossa tarefa mais árdua como ministros do Evangelho? É não tomar o lugar de Deus. É ser pastores, sermos líderes, sermos pessoas responsáveis, mas nós apontarmos para Jesus. A gente não criar pessoas dependentes da gente, porque senão vai acontecer a mesma coisa. A tática não mudou, a tática do inimigo. Ela continua do mesmo jeito. Então, qual que é a essência? O que nós temos que fazer? Como eu falei aqui, Deus não fez robôs. Deus fez pessoas com intelectos diferentes, com maneiras de pensar diferentes, de formas diferentes, certo? Então Deus sabe o quê?
Porque ele vai usar cada um do seu jeito, da sua forma. Mas no seu fundamento. Não vai fugir nunca do fundamento. Por quê? Porque Deus não se engana. Porque ele foi, ele é e ele sempre será o mesmo. Então, se alguém tem que mudar e se adaptar, não é Deus, somos nós. Ah, mas Deus tem misericórdia? Tem. Graças a Deus elas se renovam a cada manhã. Mas o que ele escreveu, o que ele determinou é fato. Certo? Então, olha só. Em outras palavras, a serpente perguntou: ouvi dizer que Deus não lhe deixou comer de todas as árvores, é verdade? A serpente começou a estratégia primeiramente colocando ênfase na ordenança de Deus. Ao distorcer o seu significado, ela trouxe questionamentos com relação ao motivo de Deus. Ela queria guiar Eva por uma cadeia de pensamentos que, por fim, a levaria a duvidar da integridade e bondade de Deus. Uma vez feito isso, seria bem mais fácil colocá-la contra a autoridade de Deus. Quantos de nós já tiveram experiências que foram tentados dessa mesma maneira? Engraçado, né? A tática ela não mudou. Então já está na hora da gente começar a perceber algumas coisas durante o discernimento, durante a caminhada. Tão interessante, eu estava comentando com a minha esposa, eu falei assim, amor, já parou para pensar que a porta do coração é a mente? Primeiro joga na mente, o coração processou e a boca fala que o coração está cheio, né? Então, sim, pega na mente, a mente entra no coração, pega a mágoa ou a raiva e sai da boca com a raiva. A ofensa. Isso. Né? Então trabalha sempre na mente. Então, e nós como autoridades, quantas pessoas, né? Nós como autoridades e até como ovelhas também. Quantas vezes a gente às vezes ofende ou é ofendido? Dependendo da circunstância que acontece, da forma. Né? Então, até mesmo nós como liderança é algo muito, assim, há uma linha limítrofe bem fina, né? Que a gente não pode ultrapassar, a gente pode ir até um determinado ponto com relação à autoridade. Porque eu só posso avançar a partir do momento que a pessoa me permitir avançar em algo. Senão eu não posso. Sabe? Mas isso é quando a gente está lidando entre ovelhas. Você de líder para ovelha, de autoridade para quem você está ensinando. Agora, quando a gente já está caminhando, você está, por exemplo, você vai expressar algo com uma outra liderança. Supõe-se que essa liderança já tem uma maturidade. Então vão ter coisas que você vai ser mais direto, mais franco, vai ter uma cobrança um pouco mais dura. É assim. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, Senhor, misericórdia, né, de nós. Mas é assim. À medida que você vai amadurecendo na fé, já não é mais o mesmo tipo de palavra. A gente já questiona algumas coisas mais profundamente. Certo? Então, sempre, o que vai acabar acontecendo? A serpente, Satanás, vai tentar o quê? Distorcer. Ah, não, ele está humilhando você. Ah, ou então ele está expondo você. Enfim, quantas situações. E na verdade, está havendo um confronto para conserto, mas a pessoa não está aberta. Ou está aberta, mas o inimigo vai tentar fazer com que ela se feche. A serpente então ignorou a generosidade de Deus e apontou a exceção. Imagina, mais de 20, 30, 40 espécies de árvores para se comer. Ela só apontou aquilo que não podia, que era uma única. E às vezes nós fazemos isso. Em vez da gente olhar para tudo de bom que Deus tem feito, a gente escolhe olhar só para aquilo que está sendo ruim. Deus já salvou, já curou, me deu uma família abençoada, me deu filhos abençoados, me deu amigos abençoados e eu só olho para a destruição. Eu só olho para aquilo que é ruim. Porque eu escolho olhar só para aquilo que é ruim. E daí o que Satanás faz? Ele vai lá e distorce e destrói aquilo que foi falado, que é bênção, que é para construção das nossas vidas. Então olha só, você pode ouvir a voz de escárnio ou perguntar, então Deus disse que você não pode comer de toda árvore, é? Né? Satanás perguntando, a serpente perguntando para ti. Ah, o teu pastor te falou que você não pode ir naquele lugar hoje, é? Mas por quê? Aí ele quer te controlar.
E na realidade foi toda feita uma conversa que foi explicado, olha, há tempo para todas as coisas, hoje não é o momento certo, não é a hora certa. Ah, mas eles estão manipulando você. Como o diabo gosta de soprar isso? Está rolando uma manipulação. E na realidade é um cuidado. Se a gente parar e repreender, você vai perceber o quê? Você vai perceber que é só cuidado, que é só zelo, que é só amor. Mas a gente tem que parar, né, para ouvir isso. É claro que muitos líderes manipulam, sim, eu sei, a gente sabe disso. Mas nós fazemos a diferença e não seremos dessa maneira. Pelo menos a gente vai lutar até o último dia, para em nome de Jesus não entrar nessa linha, né? Então olha só, a serpente, o que ela acabou fazendo? Ela fez com que Eva pensasse que Deus, ao invés de dar, ele toma. Uma exceção. Olha, ele está te impedindo de fazer o que você quer. Uma. E ele tirou o foco para tudo aquilo que Deus deu. Ao fazer com que o Senhor parecesse injusto, a serpente poderia atacar o domínio de Deus. Satanás não é bobo, ele foi exatamente contra a fundação da autoridade do Senhor. Salmos 97:2 diz o quê? Justiça e juízo são a base do seu trono. É como se Deus estivesse dizendo que ele está assentado na justiça e no juízo. Então, ele é justo, certo? E ele colocou isso em xeque no coração de Eva, a serpente. Então, o seu trono representa a sua autoridade. Se Satanás pudesse perverter o caráter justo de Deus, por meio do engano e da distorção, então a base da autoridade dele entraria em questão perante os olhos da criação. Em resposta à questão da serpente, a mulher o corrigiu. Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e nem tocareis, para que não morrais. Não comereis e não tocareis. Deus não falou que não podia tocar. Deus pediu para não comer. Certo? Então houve o que? Um acrescento. É bem possível, mesmo ao ter respondido que ela pensou sobre a razão por detrás desta ordem. Ela estava questionando a bondade de Deus. Você pode ouvir os pensamentos de Eva? Parece bom, eu sei. Por que nós não poderíamos comer daquela árvore? O que poderia ser prejudicial? É só uma fruta. Por que não? Qual o problema? Né? Então a serpente aproveitou a oportunidade para ferir a veracidade e a integridade da autoridade de Deus, indo claramente contra ele. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Todos nós conhecemos essa base, né, de como que a serpente conseguiu. Ela simplesmente colocou em xeque a autoridade. Ela distorceu as palavras de Deus e colocou em xeque. Certo? Então, olha só. Pecado concebido, escravidão conseguinte. O que é isso? A hora que você pensou, você concebe o pecado, um abismo vai chamar outro abismo. Que vão chamar outros, que vão chamar outros, que vão chamar outros. Nunca um pecado sem arrependimento vai parar por ali. Ele vai gerar sempre outros. Então, qual que é sempre que a gente fala? Arrependimento. Arrependimento, não... Qual é a palavra? Remorso. Ai, meu Deus, o que eu fui fazer? Né? Daí, no dia seguinte, no minuto seguinte, no momento tá fazendo tudo igual de novo. Não significa que eu não vá errar e tomar, às vezes, posturas, mas não é uma regra, é uma exceção. Certo? Então Eva estava em estado de choque e confusa. Ela pensou, por que Deus nos privaria de comer este fruto? Ela olhou para a árvore e para os frutos novamente, porém com olhos diferentes. Ela julgou que o fruto era bom e agradável, e não ruim e prejudicial. Ela pensou, certamente parece bom ao paladar e o melhor de tudo é que vai me tornar sábia. O questionamento a tornou cega para tudo ao seu redor. Gente, quando a gente começa a colocar em xeque demais, o que a gente costuma falar? Cabeça vazia, oficina do diabo.
Por que a gente tem falado tanto em transparência, em caminhar, em falar o que está acontecendo mesmo? Para isso aqui não acontecer. Entendeu? Algo está errado? Tem alguma coisa para ser resolvida? Vamos resolver, vamos orar, vamos sentar e vamos resolver. Por que as igrejas estão tão divididas? Fofoca, murmuração, mentiras, falta de transparência, de fidelidade, de verdade. Não, mas eu não posso falar isso, porque se eu falar isso eu vou magoar. Então não fala, vai te consertar com Deus e para de pensar isso. Então tal pensamento não veio da parte do Senhor. Vamos orar e vamos repreender fogo no capeta, né? E também um pouco também é aquela questão, né? Você tá falando, às vezes as pessoas estão na igreja, mas não tem transparência. Mas também às vezes elas estão na igreja, igual a gente estava falando, na sua zona de conforto. Porque pensa, Eva, ela andava com Deus, ela conversava com Deus, ela tinha intimidade com Deus, e mesmo assim ela foi pega pela serpente. Então às vezes a gente também fica assim, eu tô aqui na igreja, eu tô fazendo tudo certinho e tal, eu tô firme, nada vai me abalar, mas ela pode vir e induzir do mesmo jeito que ela fez com Eva. Quer alguém mais íntimo de Deus do que ela? Vigie para que não caia, cuide para que não caia. Então, é isso mesmo, a zona de conforto. Ótima colocação. Por quê? A gente fica lá, não, tá tudo bem, eu tô fazendo tudo certo, eu tô, daí tá vigiando aqui. Esqueceu de dar seta, né? Da direita. Então, é o tempo todo, em todas as coisas. Deus nos dá uma amplitude, mas eu tenho que sair da minha zona de conforto. Amém? Ok. Então, olha só, com o caráter, a integridade e a bondade de Deus em questão, a segurança de que nenhum mal lhe aconteceria, ela tinha certeza que não aconteceria nada com ela. Não sobrou nenhuma razão para que ela fosse submissa à autoridade de Deus. A vontade própria dela falou mais alto do que a vontade do Pai. Eva pegou o fruto, olhou para ele em suas mãos, nada aconteceu, toquei. Ele disse que não podia tocar. Mas Deus não falou isso? Bonito. Não aconteceu nada, né? Cheguei até aqui. Então vamos tomar? E ela bebeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas pessoas nós conhecemos que brincam com a sua salvação? Que brincam no limiar. Não, eu sou santo, eu posso fazer. Daí vai, se coloca em situações de risco desnecessárias. Enquanto você falou, eu tava pensando um negócio aqui. Depois que Eva comeu, aparentemente nada aconteceu. Ela não percebeu mudança nenhuma. Mas quando a autoridade dela comeu, ela percebeu. Quando Adão comeu, Adão era a autoridade dela. Sim. Na hora que a autoridade dela foi corrompida, que ela começou a observar as mudanças. Sim, é bem interessante. Fala. E outra coisa também, a gente tem que ficar atento pro natural e pro espiritual. Igual, sim. Ela olhou, peguei, natural, tudo legal. Natural, tá tudo beleza. Comeu, não aconteceu nada. Acho que ela pensou assim, pronto, eu vou comer e vai acontecer a coisa. Vou me esbaldar. Então. Mas tipo assim, era uma simples coisa, mas que na realidade ela não tinha que estar atenta pro natural, ela tinha que estar atenta pro espiritual, o que estava acontecendo com aquela atitude que ela estava tomando. E isso acontece no nosso dia a dia, gente, no trabalho, em casa, né? Os solteiros naquelas questões particulares de intimidade, entendeu? E às vezes se colocar em situações onde o coração fica em xeque. Se sabe que aquele caminho é complicado, não vai, não trilha, fica longe dele. Não, mas eu posso, eu já sou maduro, eu e o He-Man, né? Mas a gente tem essa tendência. Eu tenho tantos anos de caminhada, né? Eu, no caso, estou com 12, 14. Agora estou perdida no meio no tempo. Mas mais ou menos não, já estou muito tempo no Evangelho. Isso aí pra mim não pega nada. Glória a Deus que a misericórdia dele e ele nos guarda para que isso não pegue. Mas não vigia para ver se não vai pegar, né? Então, olha só. A serpente deveria estar certa, não aconteceu nada. Então ela comeu e deu a seu marido para que comesse. Após haverem comido, seus olhos foram subitamente abertos. Olha só. Ao
questionarem a palavra de Deus e ao tomarem o caminho do questionamento até o engano, eles abriram a sua vida para o mestre da desobediência. Ele se tornou o Senhor deles, como as Escrituras confirmam. Romanos 6,16. Alguém pode ler? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado, desobediência à autoridade de Deus para a morte, ou da obediência para a justiça. O Senhor da morte não somente recebe acesso direto à nossa vida, mas também entrada legal no mundo. Paulo explicou da seguinte maneira, Romanos 5,12. Pelo que, como por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, antes da desobediência deles, não havia ódio, raiva, falta de perdão, briga, fofoca, corrupção, ofensa, fraude, ira. Não tinha nada disso. Não havia abuso de pessoas e nem de crianças. Gente, era tudo puro. E nós sabemos disso. O reino animal vivia em completa harmonia. A atmosfera da terra era tranquila, com a vontade de Deus. Pensa, aquele oxigênio puríssimo, os mares limpíssimos, as lagoas, enfim, tudo perfeito, pleno, maravilhoso. A desobediência trouxe consigo esses problemas terríveis de comportamento a toda a humanidade. Isaías 14, do 12 ao 14, por favor. Isaías 14, do 12 ao 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste alcançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui Isaías falava de quem? De Lúcifer, de Satanás. Até eu estava comentando agora há pouco com a Grazi que ontem eu estava vendo essa passagem e a estrela da manhã é chamada como sendo Deus, Jesus, né? Isso. E a tradução da maioria das Bíblias está Como aí estrela como... da manhã. Sim, estrela da manhã, só que ele está se referindo a Lúcifer Sim. e não a Jesus. Sim. Então é uma tradução errada. A Fiel já corrigiu e já veio como sendo Lúcifer. Não coloca a estrela da manhã, né? Como? Porque Lúcifer é o portador da luz. Daí por isso que eles traduziram Eles como traduziram estrela da manhã. errado. É. Tu vê agora mais essa distorção, né? Com relação à estrela da manhã. Porque realmente Lúcifer não é a estrela da manhã. A estrela da manhã, quem que é? É Jesus. Lúcifer, ele era o portador da luz. Hoje ele não é mais, ele tem trevas, né? E profundas e densas trevas. Fazendo essa correção aí? Oi? Fazendo essa correção, como é que é? Quer que eu leia como tá, pastor? Estrela da manhã? Em Não. vez de estrela da manhã, Lúcifer. É porque ele é feito pela estrela da manhã, mas ele não é a estrela da manhã. É dado esse nome para Jesus. Isso. E Lúcifer não é a estrela da manhã. É interessante que eu já observei esse detalhe e eu ficava sem entender isso aí. É uma tradução errônea. Tá até nessa tradução que já tá certo. A fiel, né? Pode ler, Grazi. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, filho da alva. Por quê? Porque ele era filho de Deus. Até aí tudo bem. Mas ele não é a estrela da manhã. A estrela da manhã é Jesus Cristo. Né? É Lúcifer mesmo, que é portador da luz. Que ele era. Então a gente vê que realmente todas as coisas muitas vezes apontam para uma distorção. Lúcifer realmente quer roubar tudo aquilo que é nosso e que é do Senhor. A adoração, né? Tudo isso, a gente sabe. Então, lembra que eu falei aqui, gente, nós vamos pular aqui, tá? Lembra que eu falei que a tática não é diferente hoje? Satanás, ele usa a mesma tática com a gente, só que nós vivemos em outro tempo. Então, se a minha guerra é na área da ira, né? Aonde que ele vai me tentar? Na área da ira. Daí eu tô aqui muito bem, feliz e saudável e maravilhosa. Daí acontece uma situação e eu pesco algo no ar. Daí eu vou ficar tipo assim, ai, tu já tá, né, meio turbinado. Daí alguém fala uma coisa pra ti que não tem nada a ver contigo, mas tu já tá irritado, então aquilo alimenta.
Daqui a pouco daí vem outra coisa e alimenta. Se é na área sexual, aqueles pratos maravilhosos, né? Uhul, tudo de bom. Daí passa um, passa dois, passa três. A pastora Vânia, amiga nossa, que ela fazia um teatrinho com os jovens lá, ela dizia assim, lá vem aquela delícia dela andar. Né? E daí o irmãozinho diz, não é pecado, né, irmão? Misericórdia, sangue de Jesus. Meu Deus. Né? E tem os irmãozinhos que fazem assim. Olhar uma vez não é pecado. Por quê? Porque tem moça bonita e moço bonito. Eu e o pastor Edinho, quando a gente vê um homem ou uma mulher bonita, a gente comenta um com o outro. Nossa, que moço bonito, né, Edinho? E ele, pois é, né, amor? Poxa, bonito mesmo. Ou que moça bonita. Não tem problema nenhum. Admirar a beleza. Eu não posso cobiçar a beleza. Desejar, botar as mãozinhas. Entendeu? Então, olhar uma vez, beleza. Olhou a segunda, já é perigoso. Né? As meninas a mesma coisa, porque hoje em dia não é só a mulherada que tá andando pelada por aí. Os meninos também estão, os homens também estão. Você olha para um outdoor, meu Deus. Daí você faz assim para olhar para outro lado, tem outro lá. Né? E tem de diversos tipos. Meninos, meninas, os dois, separado, enfim. Tá complicado. Né? Então o que a gente, a tática que ele vai usar para distorcer em várias áreas, para que nós caiamos, é a mesma. Para tentar tirar o... Deus fala o quê? Não, gente, não pode. Se você cobiçar já a mulher do próximo, você já pecou. Então Deus falou isso, não falou? Tá, daí acontece de acontecer um pensamento. Daí o inimigo vai dizer assim, não, isso não pega nada, você nem cobiçou, você só foi uma pensadinha. Deixa pra lá. Daí você não ora, não se arrepende, deixa pra lá. Daí acontece uma outra situação. Daí o diabo de novo, não, ele não é isso. O negócio é ficar olhando muito, você só olhou um pouquinho. Você só deu uma... Né? Daí não, deixa pra lá. Não se arrepende de novo. O que vai acontecer da próxima vez? Podem acontecer coisas piores. Né? Na área de comida, a mesma coisa. Né? Na área de autoridade mesmo. Você está tratando algo com o seu pastor, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe. Daí ele fala algo desagradável, daí você vai para casa em vez de chegar e dizer, poxa, aconteceu uma situação comigo uma vez, eu já devo ter contado. Eu tava com uma saia que eu gostava muito, ela era de tecido bem molinho, e eu amava aquela saia. E eu tinha começado no louvor e eu fui ministrar louvor. Só que a saia já tava meio batidinha e tal, né, velhinha querida, mas eu amava ela, ai linda. Saião, gostava muito de usar aqueles saiões compridos, meio riponga, assim, que era o meu estilo meio assim. Daí eu peguei e tava louvando, desci da plataforma, daí a pastora chegou e disse assim pra mim, ô Cris, eu não queria que você usasse mais essa saia aí do celeiro. Eu olhei, que celeiro? Porque tinha o celeiro das roupas, assim, que eu não sei, quando você vai ganhando, você junta pra dar pras pessoas. Eu falei, pastora, essa saia não é do celeiro, não, ela é minha. Daí ela disse, não, mas ela tá muito velhinha, né, Cris? Não usa mais, não tá legal. Meu Deus, eu fiquei tão chateada. Eu olhei pra ela, daí eu saí assim, eu saí emburrada, eu confesso pra vocês. O que você meteu na minha roupa agora? Né? Tô coberta, não tô pelada, não tô expondo nada, tá tudo bonitinho. Ora, daí saí, daí fiquei chateada, parei, olhei pra Dinho e falei, amor, não achei isso certo. Daí ela tava do lado, assim, daí ela tava me olhando, daí eu fiz assim. Eu conversei com ela, eu fui lá e conversei com ela e falei, pastora, me perdoa, pastora, mas foi tão chato esse comentário. Sabe, podia ter me chamado sozinha, mas na frente de todo mundo, que luta. Daí ela tá, não sei o quê. Eu não fui tão gentil assim, não. Eu fui mais sequinha, né? Tava convertendo, aquela coisa toda e tal. Mas eu cheguei e conversei com ela. Agora eu vou pra casa. Gente, vamos aprender a resolver as coisas. Né? Sentar e resolver. Porque você vai pra casa... Leva outro problema. E leva o problema pra casa... E daí o diabo vai fazer ninho. Lembra que fala na Bíblia sobre os basiliscos que colocam ovos sobre a cabeça, fazendo ninhos? Se eu dou voz a essa voz, se eu dou ouvidos a essa voz, o ovinho de basilisco vai chocar. E o que é um basilisco, vocês sabem? É uma serpente. Na verdade, ele é uma serpente mitológica, né? É uma coisa assim, mitológica. Mas nós sabemos espiritualmente falando quem que ele é. Então, ovos de basilisco
São ovos de serpente, ovos de Satanás. Então, se eu der ouvido a ele, vai o quê? Vai descascar e vai fazer ninho. Daí quando você vê, a sua mente está cheia de quê? De mentira, de frustração, de tudo quanto é podridão que existe na linhagem de Satanás, porque ele é o pai da mentira e ele é o pai de tudo que não presta. Então, descobrindo, né, que Satanás usa a mesma tática de sempre, olha o que Tiago 1, 16, 17 diz. Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não vai dizer pra você assim, ó, o pastor tá falando mal de você. Pode ter certeza que não foi Deus. Foi quem? O inimigo. Satanás está aprontando alguma. Mas o pastor, a pastora, ou meu amigo mesmo, meu irmão em Cristo, tá com história. O diabo botou a patinha dele no meio. Vamos desmascarar o diabo. A gente viveu situação esses tempos atrás com uma família onde o tempo todo conserta com a tua liderança, conserta com a tua liderança, conserta com a tua liderança. Qual foi o fruto? Conserto, veio tudo à tona. Caiu por terra as mentiras, aquilo que estava querendo vir por trás, as fofocas, caiu tudo por terra. E é tão interessante, teve situações, por exemplo, até ano passado, acho que foi ano passado, eu via muito na cabeça, até antes de eu me casar, e o inimigo sempre lançando seta na mente, poder passar pro coração e eu ficar mais irado e falar besteira, né? Sim. Aí sempre que eu ficava irado no caminho, andando de moto, no caminho, quer saber, eu vou orar agora. Em nome de Jesus, e sai todo mal, e orando, e orando, e orando. E eu falei assim, amém. Aí eu falei assim, agora eu vou testar minha fé agora. Aí eu tirava a visão do capacete, glória a Deus, bem alto. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Aí pronto, selou, acabou. Mas são maneiras que a gente às vezes arruma, pra quê? Pra realmente firmar aquilo que a gente está fazendo e descobriu em Deus. E a gente deve descobrir realmente isso. Qual é a tua forma? O Raul encontrou a forma dele. Eu, em algumas áreas da minha vida, já compartilhei. Eu faço questão de me colocar numa situação onde eu me sinta extremamente simples e como serva mesmo. Sabe se colocar numa situação de serva? Mesmo sabendo que você, na verdade, você tá ali sendo servido. Mas forçar, fazer algo mesmo onde eu me sinto como serva. Para quê? Para lembrar que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Para lembrar que o reino de Deus não é o reino do homem, que está lá e tal. Não, a gente tem que ser pequenino, certo? Então, olha só, em termos gerais, como muitos desobedecem à vontade de Deus? Né? A gente está falando das mesmas táticas que o inimigo usa, lá na página 20. Eles são enlaçados pelo bom e agradável. É bom, é agradável, não é de Deus. Talvez porque eles encontram um meio de prosperidade ou sucesso fora do conselho da palavra de Deus. Eles vão atrás disso e encontram divertimento, felicidade e alegria. Por um tempo, encontram felicidades em algo para o qual Deus diz não. Eles têm medo de Deus estar privando-lhes das coisas boas e atrativas. Pensam que Deus não entende suas necessidades ou que Ele ignora a importância de seus desejos. Eles acreditam que Deus é infiel. E se suas orações não estão sendo respondidas dentro do seu tempo pré-determinado, porque tem um tempo, Senhor, o Senhor tem uma semana, um mês, tantos dias. A razão, então, por que esperar? Eu aproveitarei o que é bom e agradável agora. Por que eu vou ter que esperar? Né? A gente ensina várias pessoas e tal, e eu estava conversando com uma moça e ela disse assim, acabou, meu casamento acabou. Eu não amo mais ele. Eu falei, então você nunca amou. Porque quando você ama alguém, você não deixa de amar. Você pode se machucar, você pode ficar ferido, você pode estar cansado, mas deixar de amar, não. Né? Então, o que acontece? Não, mas daí eu vou fazer assim, vou fazer assado, porque eu fico feliz quando eu estou assim, assim. Eu falei, pois é, mas isso é uma coisa carnal, você está colocando a sua felicidade em alguém e não em Deus. E a pessoa não aceita uma outra palavra. E ela lê acerca, tá lendo, tem até leituras de outras coisas, né, que não são de Deus, livros de autoajuda, o povo tá aí lendo até dizer chega, isso não é de Deus, gente, a nossa autoajuda é a Bíblia,
tá? Em nome de Jesus Cristo. Daí com palavras ou com jeitos de que é de Deus. E não é. E na realidade, o que está acontecendo é as pessoas serem cegas pelo seu ego, pelo seu eu. E a autoridade de Deus vai ficando. Aquilo que Deus ensinou, não tem problema não, uma mentirinha. É só por uma boa causa. E aquilo vai crescendo, né? Então, olha só, considere Jesus. Ele esteve no deserto por 40 dias e 40 noites sem água, sem comida ou conforto. Dores de fome atacavam seu estômago à medida que a falta de alimento o afetava. Se ele não comesse ou bebesse água, ele logo morreria. Mas o que veio primeiro, a provisão ou a tentação? Veio primeiro a tentação. Em certo ponto, Satanás o questionou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Lá em Mateus 4:3. O inimigo estava novamente questionando o que Deus já havia claramente colocado antes. O Pai já havia declarado que Jesus era seu filho à beira do Jordão. Satanás tentou distorcer o caráter de Deus. Olha, de novo, se tu és o Filho de Deus, por que ele te trouxe aqui para passar fome? Nas entrelinhas, né? Na verdade, veio questionar a autoridade de Jesus. Eu falei assim, meu filho, ué, se eu faço isso, já transformar em pão, em milhares de pão, eu transformo. Não precisa mandar eu transformar, né? Por que veio que questionar Deus... a autoridade de Jesus. Por que Deus não provê para você? Por que você tem que passar por tudo isso aqui no deserto? Você não precisa. Você não é Deus? Você não é o filho de Deus? Você não é o rei? Você não é... Pra quê? Quantas vezes... Porque eu sou filha do rei. Sou, né? Mas eu também sou aquela que tudo posso naquilo que nos fortalece. Não é verdade? Posso ter, posso não ter, posso fazer, posso não fazer. Então, olha só. Talvez então seja a hora de você prover para si mesmo. Se você não se nutrir, logo morrerá. Use sua autoridade para servir a si próprio. Transforme essas pedras em pães. Jesus resistiu e esperou pela provisão de Deus. Ele não permitiu que o inimigo pervertesse o caráter de Deus em sua mente. Ele sabia que seu pai proveria para as suas necessidades e permaneceu então submisso a Deus, não se importando em quão desagradável parecesse estar naquele momento. Gente, vocês viram Jesus dizer, está escrito lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até porque não tinha ainda divisão, mas enfim, se tivesse. O que ele dizia para Satanás? Está escrito. Está escrito. Ele sabia. Ele não precisava, olha, lá em né? Levíticos 3:1. Não está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu não preciso saber onde está, eu preciso saber que aquilo é vida na minha vida. Isso me dá autoridade e fortalece a autoridade dele sobre as nossas vidas. Olha só, João 14, 30 a 31. Adão e Eva, ele foi extremamente desobediente e insubmisso, certo? Então ali, essa obediência e submissão bloqueia as áreas da nossa vida para o inimigo. Já Adão e Eva, quando abriu, desbloqueou. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Ele tinha um bloqueio para as tentações de Satanás. Por que ele tinha esse bloqueio? Porque ele era filho de Deus? Ou porque ele sabia que ele era filho de Deus? Vamos lá. Tá, Jesus é Deus, eu não estou querendo dizer isso. Mas vocês não são filhos de Deus? Você não é filho de Deus? Eu não sou filha de Deus? Então qual que é a diferença? Se ele falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele, que era só nós crermos. Só que a gente sabe que pro hebreu crer não é só dizer eu creio, né? É agir de acordo com o que se crê. Ter ação. Exatamente. Atitude, consciência. Então, o que a gente observa? Eu preciso saber quem eu sou. Eu sou uma serva do Deus vivo, filha, herdeira, né?
filha do dono do ouro e da prata, que o povo gosta de bater no peito, né, e dizer, sou sim filha do rei, o dono do ouro e da prata. Mas o que tu quer fazer com o ouro e com a prata? Tá preferindo dinheiro? Né? Quem que é o teu Senhor? É Jesus? O amor. Quem que é o nosso Senhor? Ou é o ouro e a prata? Tem outro nome esse Senhor, Mamon, né? Quem você serve? A Jesus ou a Mamon? Eu costumo pensar o seguinte, se realmente quer ser filho, não sou filho, então vive como filho e obedece com o pai que está mandando você fazer. Está na hora de viver como filhos obedientes e aprender a lição que o pai está ensinando. E a seu tempo ele vos exaltará. Na medida que ele achar que tem que ser feito, não como a gente acha. Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram essa história, mas de um homem de Deus que ele queria muito ser usado por Deus. É uma história verídica, eu não lembro o nome. Se alguém já conhecer e souber o nome da pessoa, por favor, me ajuda. E ele, muito chateado, foi para a beira de um lago, ele tinha uma casa e tal, e foi para lá e entrou em oração, meditação, para conversar com Deus e tal. E ele estava sentado e muito chateado. Poxa, não estou sendo usado, nada acontece na minha vida e tal, e tal, e tal. Nisso ele viajou, acho que foi para a cidade comprar alguma coisa, voltou para casa e encontrou alguém numa condição super chateada, deprimido. E ele simplesmente chegou para essa pessoa e disse algo de Deus, tipo, Jesus te ama, né? Deus tem um plano na tua vida. E essa pessoa ouviu e muito tempo depois essa pessoa deu um testemunho e contou essa história. E esse é um dos homens que teve mais, que ganhou muitas, milhares de almas para Jesus Cristo. Esse homem que estava deprimido e que ouviu um Jesus te ama. E esse que achava que não ia ser usado, que queria ser, porque falaram para ele que ele ia ser um grande homem de Deus, que ele faria grandes coisas. Perdão. Mas as grandes coisas que eu acho que são grandes coisas não é o que o Senhor acha que é grande, né? Gente, a grandeza para Deus é algo que não tem nada a ver com a grandeza do homem. Nada a ver com a grandeza do homem. Então, eu tenho que buscar ver, entender como Deus vê, com os olhos de Deus. Eu sei que tem hora que é difícil. Meu Deus, parece que está tudo virando do avesso. Mas, gente, Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o maior de todos. Né, que nem eu estava falando aqui. Quando eu desobedeço, quando eu entro em questionamentos desnecessários, eu ouço a voz do inimigo, da serpente, questionando aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu ouço essa voz, eu abro um rombo na minha vida. Agora, claro, a gente sabe que às vezes a gente se pergunta e se questiona. Isso é pecado? Não. Mas então vai de novo para a presença de Deus e diz, Senhor, eu estou em dúvida com isso, com isso. As coisas estão se passando na minha cabeça de uma maneira assim complicada. Fala comigo, né? Usa alguém para confirmar, me dá discernimento, intimidade com o Pai. Não tem outra saída. Né? Não, mas é mais fácil falar com o pastor ora e tal, e daí ele dá uma resposta. É mais fácil. Mas você não vai desenvolver a tua vida espiritual nunca. Na verdade, as pessoas querem mais escorar o erro do que assumir a própria decisão. Sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas não, vou perguntar se eu estiver errado. E se eu errar, a culpa não é minha, foi o pastor que falou, foi a pastora que disse. Já pensou, gente? Tá cheio de pessoas assim. O que eu faço, pastora? O que eu faço, pastor? Quando é novo convertido, você ajuda, né? Ensinar o caminho. Agora, depois de um tempo, você já diz, não sei. Vai orar, conversar com Deus. Tenho certeza que o Senhor já falou contigo. E Deus fala. Ah, mas fala. E como fala? Não fala? Então, tem coisas que eu sei como fazer. Outras não, outras eu preciso perguntar. Mas eu sempre perguntar a mesma coisa que eu já sei como fazer, fica complicado. Daí o inimigo vai começar a querer inventar desculpa na tua mente para que tu continue fazendo, continue errando, continue, entendeu? Então olha aqui, ó. Ao contrário de Adão, então, Jesus, o último Adão, andou em perfeita obediência a seu pai e pôde testificar que Satanás não encontrou nada nele. Por esta razão, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então o nosso
guia maior é Cristo. Ele é o nosso exemplo. Olha só. Não estamos mais destinados ao caminho da transgressão de Adão, mas fomos chamados para andarmos no caminho da obediência do último Adão. Hebreus 12, do 1 ao 3. Vê pra mãe, filha. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição para que não vos canseis esclarecendo em vossa alma. Aqui tem um pedido muito importante. Considerai aquele que suportou tal oposição, para que nós tenhamos uma motivação para suportar também. Ele morreu por nós, ele levou os nossos pecados, ele foi ferido, ele foi maltratado, ele foi caluniado. Se ele foi, por que eu não vou ser? Vai acontecer a mesma coisa. E a Bíblia diz mais, para a gente dar glória a Deus quando isso acontecer, porque grande é o nosso galardão. Dói a carne, rebenta com a gente? Rebenta. Mas é só uma partezinha ínfima daquilo que Jesus sentiu. Ele foi rebentado também, mas na carne dele. A gente só está sendo rebentado na alma, no coração, ainda. Então, se a gente for lembrar disso, a gente não vai desfalecer. Isso vai nos trazer mais ânimo, mais força e mais autoridade no nome de Jesus. Então, isso resume tudo. Aprenda com a queda do primeiro Adão e se esforce em ser obediente como o último Adão. No próximo capítulo, a gente vai estar falando das consequências da desobediência. Sabe? A gente vai estar falando, na verdade, agora, vamos estar entrando nesse assunto justamente, porque a gente vê que muitas vezes a gente não leva a sério as consequências da desobediência, as consequências do pecado. A gente simplesmente vai fazendo. De repente a bola de neve vem, né? Atropela, você diz, meu Deus, da onde que veio? Tava lá, acumuladinha lá atrás, onde você... Onde que tava? Santos. Ah, meu Deus. Bola de neve de Santos. Então, olha só, fé então e obediência são inseparáveis, porque a obediência é evidenciada da fé verdadeira. Várias consequências acontecem com a desobediência. Os efeitos não são sempre imediatamente reconhecíveis ou óbvios, mas assim como sementes semeadas produzem uma colheita. Algumas pessoas questionam no subconsciente que qualquer consequência para a sua desobediência é menor do que o que pensam ser o ganho da sua decisão. Fico alarmada em ver como este processo de pensamento prevalece e é mortífero. Esse é o ministério, ou poder secreto da transgressão. Achar que o que eu ganho na hora da minha decisão é maior ou melhor do que a semente que eu vou colher na transgressão do meu erro. A gente costuma usar um exemplo muito claro, a espiga de milho. Você planta uma semente, nasce aquela planta linda, cheia de espiga, com quantas sementes? Cada espiga? Milhares. Umas 50? Cada espiga? Nossa, muito Gente, mais. uma semente, geram quantas espigas? No mínimo, numa planta? 12 espigas, 15, 30. Quanta semente? Se há um arrependimento, o Senhor me ajuda a colher. Agora, se não há, você vai colher aquilo ali tudo. Como consequência do pecado. Eu não entendi esse exemplo que a senhora deu. A senhora falou que o valor da transgressão... O exemplo que a senhora citou aqui agora, quando você ficou alarmado em ver como o pecado... A senhora deu um exemplo, lembra? Deu. Pois é, eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Que a consequência da desobediência, ela é menor. É melhor o que eu sinto na hora. Eu decidi, Deus disse pra mim, não faz festa de aniversário pra você esse ano. Poxa, nada a ver, eu tô ali sozinho com Deus. Ah, Deus, é uma
festa, eu vou estar com a pessoa que eu gosto, tá? Vou dar os presentes, entendeu? Vou estar feliz. Mas Deus está dizendo assim, não faz. Mas aquilo é tão legal que eu faço. Daí acontece uma briga. Deus avisou que não era, tinha um motivo. Eu tô dando uns exemplos bem, né? Assim, em cima da hora. Mas uma coisa tão simples, uma festa de aniversário. Que bobo. Mas tinha um porquê. Deus estava querendo evitar algo. Ou de repente o povo todo se reuniu e a motivação do coração era uma idolatria. Não era só um cuidado com o pastor ou com a pastora. Já estava virando idolatria. Deus disse, não faça, eu quero quebrar essa idolatria. Eu tenho um propósito esse ano. Não quero. Daí você faz. Daí você está alimentando a idolatria no povo. Você está em pecado junto com o povo. Deus falou, você transgrediu. Na hora não foi bom? Não, Deus, não deu nada. A gente está ali junto, tá? Fiel, nananã. A gente se ama. Mas Deus sabia o que estava acontecendo. Tá entendendo? Então na hora foi bom, mas a consequência a longo prazo foi completamente o quê? Destrutiva. Deu pra entender? Então as pessoas preferem esse prazer momentâneo do que as bênçãos de uma obediência a longo prazo. Geração micro-ondas. É isso que está acontecendo. O eu, o ego sendo cada vez mais trabalhado. Essa autoajuda louca que centraliza tudo no eu. Entendeu? Então olha só. O inimigo então de nossas almas deseja nos esconder essa verdade, isso que a gente acabou de discutir agora, na esperança de que venhamos subestimar a importância da obediência e cair facilmente como presas em suas táticas enganosas. Algumas pessoas questionam no subconsciente que qualquer então consequência da sua desobediência é menor do que pensam ser o ganho de sua decisão. Fico preocupada. Esse é o ministério ou poder secreto da transgressão. E o meu desejo sincero e oração nos próximos estudos é colocar nos nossos corações o compromisso de nós não brincarmos mais com a desobediência. Nós conhecemos uma pessoa que andou no nosso meio. Alguns de vocês não conhecem, mas ela brincou com a desobediência. E o fim foi bem trágico. Vocês sabem de quem eu estou falando. Foi muito triste o fim. Entendeu? Essa pessoa sumiu das nossas vidas e sumiu de uma maneira horrorosa. Por quê? Desobediência em cima de desobediência. Brinca com desobediência. Você vai tomar, você vai morrer. Continua escolhendo desobedecer. O que vai acontecer? Morte, destruição, inferno. Já na terra, né? Porque você começa a viver o inferno na terra. Tem um lugarzinho pior, mas já começa a viver aqui. Então, gente, a gente tem que estar cuidando disso, certo? Agora a gente vai falar também dos filhos de Adão, Caim e Abel. Porque um teve a sua oferta aceita e o outro não teve. Esse estudo, para vocês que estão chegando agora, ele é de um caráter bem profundo, bem melindroso. Por quê? Para não ter sombra de dúvida do que é obediência, do que não é, do que é autoridade, do que não é. De como agir em autoridade, como agir em submissão, como que Satanás age, como que ele não age. Então, às vezes, ele é até meio maçante, mas eu creio que uma porção de dúvidas estão sendo esclarecidas, amém? Então, olha só, a gente vai falar primeiro de Caim, né, o primogênito de Adão. Caim era agricultor por profissão, o seu irmão Abel, segundo o filho de Adão, era pastor. As escrituras nos dizem que num determinado tempo, Caim trouxe uma oferta do primogênito do seu rebanho. Gênesis 4, 4, 5. Alguém lê para mim? Atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim sua oferta não atentou. Para adicionar isso, desmente a expressão que ouvimos frequentemente em nossas igrejas. Atos 5, do 1 ao 11. Deus te aceita do jeito que você é. Deus te aceita do jeito que você está. Isso não é verdade. Deus nos aceita se nós nos arrependermos. Experimente usar essa expressão com relação a Ananias e Safira. Simplesmente não funciona. Eles estão mortos. Ok? Então, olha só. Deus, ele nos recebe como estamos, ok?
mas ele me aceita e eu continuar como eu tô? Não. Ananias e Safira brincaram com Deus, não se arrependeram. O que aconteceu com eles? Morreram. Talvez esteja voltando a acontecer isso nos tempos atuais. A falta de temor naquele tempo gerou em Ananias e Safira a morte. E eu creio que Deus vai ter levantado profetas, homens e mulheres de Deus, para começar a agir da mesma maneira, para que esse temor volte. Já pensou? Porque mentistes ao Espírito, cai durinho. Vai ver se as pessoas não vão voltar a ter o temor de antes. Né? Então Deus não aceitou a oferta de Caim. Além disso, ele também não aceitou o próprio Caim. O fato dele não aceitar Caim não significava que o destino dele seria a rejeição perpétua. Porém, nossa teologia moderna, na aceitação incondicional de Deus, é incorreta. Na verdade, ela é perigosa, porque remove o temor do Senhor do nosso coração. O temor do Senhor é que nos guarda e nos faz apartar do pecado. Após a morte de Ananias e Safira, a Bíblia nos diz: houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. O que Deus está falando aqui? Que Caim tinha um propósito, mas ele escolheu. Deus avisou Caim: Caim, eu estou vendo o intento do teu coração, Caim. E mesmo assim, avisado, gente, por Deus, ele foi lá e fez. E depois ele falou assim para Deus: o quê? Não sei, acaso eu tenho que cuidar do meu irmão, sou babá dele agora? Ele estava furioso. Hã? Caim ouviu essas palavras de Deus depois da oferta ou antes? Depois. Isso. Depois que matou Abel, aí Deus perguntou: Não, mas Caim, cadê teu irmão? Eu falo do aviso. Não, foi antes dele matar Abel. Antes dele matar Abel. Porque Deus ele avisou. gerava Deus arrependimento viu. no coração dele, não gerou arrependimento. Exato. Gerou morte, não teve Deus arrependimento. tentou trazer a consciência dele o quê? Aquilo que estava de maldade para ele fazer. E mesmo assim ele escolheu o quê? Continuar praticando a maldade. Na verdade ele praticou, né? Ele foi lá e matou o irmão. Por inveja, por uma porção de coisas. Ciúme. Graça e paz. Até semana que vem, juntinhos aqui mais uma vez.